Moby Dick é uma obra de múltiplas interpretações pelos leitores. E é a partir dessa ideia que eu quero construir o meu raciocínio com vocês aqui hoje nesse vídeo. Mas antes da gente seguir, eu quero lembrar que nós já temos um vídeo aqui no canal com a apresentação da edição de aniversário do Clube de Literatura Clássica tão aguardada e tão pedida pelos assinantes, que é Moby Dick. Então, se você ainda não viu esse vídeo, corre lá ver, porque nele eu falo um pouco sobre as questões que tornam Moby Dick um livro tão importante e tão presente no imaginário popular. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal para ficar atento às novidades toda semana. Moby Dick é um romance que proporciona diversas interpretações pelos leitores. Se você pegar as ideias de grandes intelectuais que estudaram a fundo essa obra, que fizeram artigos, teses, ou até mesmo os comentários dos leitores, você vai entender o que eu tô falando. Tem gente que lê Moby Dick e vê uma história que fala sobre uma jornada espiritual. Outras pessoas leem Moby Dick e enxergam uma crítica social e política, né? Uma crítica ao capitalismo, por exemplo. Ou tem gente que vê um grande embate entre o homem e a natureza. Ou seja, Moby Dick, como tantos outros clássicos, mas eu acho que Moby Dick ainda mais, é construído de uma forma tão profunda e tão complexa que possibilita essa diversidade de interpretações pelos leitores ao longo do tempo, né? E até mesmo da própria pessoa, que pode interpretar diferente toda vez que lê. Eu até vou confessar uma coisa pra vocês. Eu não posso fingir que eu entendi esse livro completamente ou que eu tenha esgotado todo o significado dele, sabe? Eu acho importante dizer isso, porque talvez seja um pouco complicado pintar esse romance como se ele significasse uma coisa só. O Melville quis dizer isso, o Melville quis dizer aquilo, sabe? Porque, no final das contas, Moby Dick é muito amplo, né? O autor, Herman Melville, ele constrói essa narrativa com múltiplas vozes, com personagens profundos, com visões de mundo distintas e, portanto, com camadas de significado. E ele faz isso, assim, misturando, né, uma linguagem científica, técnica, numa narrativa de aventura e, sobretudo, uma narrativa poética. Então, na minha opinião, ele não parece estar tão preocupado assim em defender uma tese social ou moral, mas talvez muito mais preocupado em assumir um compromisso poético da coisa, sabe? De relatar ali a beleza das situações, de tudo que estava acontecendo, sem necessariamente levantar uma tese, sabe? Eu vou dar alguns exemplos para defender isso que eu tô falando aqui. O uso de simbolismos é algo muito presente na narrativa de Moby Dick e representa essa intenção poética do Melville mais do que qualquer coisa. Por exemplo, o que significa a baleia branca nesse romance? Você pode enxergar a baleia branca de várias formas, né? Por causa dessa obsessão do Capitão Ahab em caçar a baleia que tinha arrancado a perna dele em outro momento, a gente pode analisar esse embate, essa luta, aí como se fosse a luta entre o bem e o mal, né? Uma luta contra o inimigo. Então, a baleia pode representar essa força destrutiva no mundo, né? Que o capitão precisa ali matar. Ou a gente também pode analisar ela como se fosse, assim, esse choque entre a natureza e o homem. Tem também pessoas que interpretam a baleia como se ela representasse o surgimento do capitalismo, né? Então, essa caça a Moby Dick poderia ser a tentativa das pessoas sobreviverem a esse capitalismo selvagem que nascia ali naquela época, né? No século XVIII, XIX. Então, isso tudo são formas de interpretar que, por meio do simbolismo, a gente tem essa abertura. Outro exemplo que a gente pode citar está no nome das personagens. A personagem que narra o romance é uma ótima demonstração disso. Inclusive, é uma frase muito famosa, né? Essa frase que dá início ao romance. Call me Ismael, me chame de Ismael. Ismael é o nome da personagem que narra a história e é assim que ela se apresenta ali no início. E isso é muito simbólico, né? Porque é uma referência religiosa. Quem foi Ismael? Ismael, na Bíblia, é o filho de Abraão, fruto de um relacionamento com Agar, a serva da sua esposa. E segundo as escrituras, Ismael e sua mãe foram rejeitados por Abraão e tiveram que ir para o deserto. Então, como é que dá para interpretar isso e trazer para a história de Moby Dick? O Ismael que narra a história, ele não é arpoador, ele não é um baleeiro, ele é só um sujeito que gosta do mar e gosta de estar em alto mar. Ou seja, não é uma pessoa que fala de dentro da tradição. O nome dele é Ismael, portanto, ele não vê a coisa de dentro, né? Ele vê como uma pessoa de fora, um sujeito não pertencente.
Então, tanto na história Moby Dick como nas escrituras, Ismael fala de um lugar de onde ele não pertence. Parece que isso também é uma forma do Melville construir esse romance do contra, no sentido de não assumir um compromisso de crítica social que era tão presente naquela época, sabe? É romance do contra nesse sentido, porque se opõe à mentalidade religiosa, né, predominantemente protestante ali da época, porque como assim o narrador da história, Ismael, é o filho ilegítimo do Abraão, aquele que não foi reconhecido, aquele que foi expulso? Então veja a ambiguidade já na primeira linha do romance e a preocupação do autor em colocar essa sementinha aí na cabeça do leitor, uma coisa até meio machadiana. Não sei por que eu lembrei de Machado de Assis quando eu pensei em fazer essa relação. Então percebe como essa técnica do uso de simbolismos e alegorias acaba dando a esse romance toda a complexidade e a pluralidade de interpretações que eu falei, né, no início do vídeo. E a gente até pode citar outros exemplos. O significado do mar. O Ismael, ele fala muito como o mar mexe com ele. E também a brancura da baleia. A brancura da baleia é uma coisa também muito ressaltada, tem um capítulo só para isso. Tem uma citação assim, que o Ismael diz que não é o tamanho do animal que assusta ele, e sim a cor da baleia, que tem algo ardiloso no âmago daquela cor, sabe? Que ele provoca pavor nele muito mais que o vermelho do sangue. Então, existem várias formas de interpretar determinados símbolos que ele coloca. Cada interpretação desbloqueia uma porta diferente na nossa compreensão e permite a gente explorar significados mais profundos. Por isso que eu acredito que o Melville, ele meio que ultrapassa essa esfera de discutir o que é bem, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, o que é certo ou errado, sabe? Parece que ele tá muito mais preocupado com a poética, com trazer matéria-prima para o leitor refletir, sem determinar exatamente sobre o que se deve refletir, sabe? Muito mais despertar o nosso olhar para a beleza, para a descrição dos fatos, do que estava acontecendo ali, e sobretudo fazendo isso de uma forma muito poética. Parece que é muito mais isso do que, sei lá, criar uma tese ou denunciar questões sociais e morais que os escritores da época tanto faziam, né, nessas histórias da aventura, porque sempre tinha esse pano de fundo social da crítica. Por isso que a gente pode falar que é um romance do contra. E assim, para finalizar, o importante é que você entenda que Moby Dick, ele abre espaço sim para diversas interpretações e que essa abertura, ela se dá porque o autor se utiliza de várias técnicas narrativas, como o uso do simbolismo, né, que foi o exemplo que eu dei aqui. Então o segredo de Moby Dick é que não tem segredo. Tudo que importa para você entender tá ali. Não tem um jeito certo de você interpretar, não tem um esgotamento na interpretação. Veja, só pela ambiguidade que ele começa o livro, né, chamando o narrador de Ismael, você já entende que é uma coisa intencional. Esse propósito do autor despertar o nosso olhar para o significado das coisas. Por isso que cada um interpreta de uma forma e tá tudo bem. Então, se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários qual foi a sua conclusão. Quero saber para você do que se trata Moby Dick. O que significa essa história? Qual que é o significado da baleia para você? Fala aqui para mim nos comentários, porque eu vou gostar de saber as diferentes interpretações de vocês. Eu espero que vocês tenham uma ótima experiência de leitura na edição de Moby Dick feita pelo Clube de Literatura Clássica e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!